como criar um dashboard passo a passo no Excel. Na aula de hoje, vamos terminar os cálculos de diferença de tempo, de percentual da eficiência, se foi positiva ou não, e vamos representar no gráfico. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Esse é o gráfico que concluímos até a aula passada. Para que eu possa representar a minha eficiência em percentual e a diferença de tempo que excedeu a minha meta, primeiro vamos fazer esses cálculos aqui na nossa base de dados e depois vamos representar no gráfico. Então, o primeiro cálculo que eu vou precisar fazer é o seguinte: a eficiência. Como é que eu vou calcular aqui a eficiência? Nada mais é do que eu vou utilizar aqui o sinal de igual, aonde eu vou pegar o meu tempo médio de atendimento e vou dividir pela minha meta. Ao dar o Enter, retornou aqui esse número. Então aqui, observe que retornou um número decimal. Então o que a gente vai fazer aqui? Para que eu possa representar aqui em percentual, eu vou clicar sobre essa célula, vou na opção formatar células, vou escolher aqui o formato de porcentagem, eu posso deixar apenas com nenhuma casa decimal. Então eu vou clicar aqui nessa setinha, observe que ele vai removendo aqui do valor e vou dar aqui um OK. Então aqui ele retornou 152%. O que isso quer dizer? Que o tempo médio dividido pela minha meta é equivalente a 152%. Só que assim, vamos pensar o seguinte: se a minha meta é de 15 minutos e eu trabalho em 22 minutos e 44, o que eu vou representar para o meu gestor é a diferença, ou seja, a partir do minuto 15 e 1 segundo até 22 minutos e 44, ou seja, essa diferença de 15, que é a minha meta, até 22 minutos e 44, que foi o tempo médio, é o percentual que eu vou representar. Então, como é que eu consigo mostrar isso em percentual? É bem simples, basta, eu vou fechar essa operação aqui entre parênteses. Você sabe perfeitamente que na matemática, primeiro a gente calcula o que está entre parênteses e depois calcula o que está fora do parênteses. Então, eu coloquei aqui entre parênteses e eu vou colocar aqui o número 1 e vou colocar aqui o sinal de subtração. Lembrando que esse 1, o Excel vai interpretar como sendo o 100%. Então, nada mais é do que eu estou pegando aqui 100% menos esse cálculo entre M5 e N5, que era 152. A dar um Enter, observe, retornou aqui 52% de forma negativa. Então, o que isso quer dizer? Que eu trabalhei a mais 52%. Entendeu a lógica? Quando eu mostrar isso aqui em horas, vai ficar talvez mais fácil a sua compreensão. Então, nada mais é do que, basta você usar aqui o raciocínio lógico. De 15 até 22 e 44 é equivalente mais ou menos aí a 7 minutos e 44 segundos. Ou seja, ele representa 52% acima da minha meta. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Então, se você entendeu, sabe perfeitamente que agora eu posso arrastar essa fórmula para as demais células. E repare, aqui deu positivo, obviamente, porque eu estou pegando aqui um tempo médio que foi positivo, foi abaixo de 15 minutos, dividi por 15 e obtive aqui um percentual positivo, ou seja, eu fui efetivo 30% acima, abaixo, na realidade, do meu tempo médio de troca. Então, para esses valores que está dando erro, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer aqui uma validação. Então, o que eu vou fazer aqui? Repare, eu vou utilizar aqui a fórmula C, onde vamos fazer aqui um teste lógico. Eu vou verificar se o conteúdo dessa célula aqui, que é o meu tempo médio, se ela é igual aspas duplas, ou seja, se ela é igual a vazio. Se ela for igual a vazio, eu vou dizer para o Excel que eu quero que você deixe vazio essa célula.
Caso não, eu quero que você faça esse cálculo aqui para mim. E fecho aqui o parênteses e posso dar um Enter. Não deu diferença alguma aqui. Agora eu vou arrastar a nossa fórmula e repare, ó, agora sim fica bem mais amigável a gente apresentar a nossa base de dados para o nosso gestor. Você há de concordar comigo. Então corrigimos aquele erro. Então já calculamos aqui a eficiência. Já sei que eu fui eficiente apenas em um mês. Os demais meses eu fui ineficiente. Agora a gente vai fazer o quê? Lembra, para que eu possa mostrar aqui no gráfico, aqui eu estou com duas barras, né? Repare, eu estou com uma barra verde e uma barra vermelha. Para que eu possa fazer esse efeito no gráfico, eu não posso armazenar o valor em uma única coluna. Eu tenho que armazenar em duas colunas. Ou seja, eu vou ter que separar a minha eficiência negativa em uma coluna e a eficiência positiva em uma outra coluna. Justamente para que eu possa sobrepor aqui esses valores com os percentuais. Lembrando que é muito importante que você possa ter assistido a aula de número 1, que foi a primeira aula desse projeto. Então vamos aqui, ó, na coluna R. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Então aqui eu vou querer retornar o positivo e na coluna S eu vou querer retornar o percentual negativo. Vou utilizar a fórmula C para fazermos um teste lógico, onde vamos verificar aqui o tempo médio, se é menor ou igual à minha meta. Se essa condição for verdadeira, eu quero que você retorne a eficiência. Caso não, eu quero que você deixe vazio. Então eu coloco aspas duplas, fecho parênteses e posso dar aqui um Enter. Repare que retornou nada, porque o meu tempo médio ele não é menor e nem é igual à minha meta. Vou arrastar aqui a fórmula. Repare que retornou apenas um valor, que é exatamente o positivo. Então, eu posso, obviamente, fazer aquela formatação, pressionando o botão direito sobre a célula e tal, mas a gente vai fazer o seguinte. Vou selecionar o conteúdo dessa célula, venho aqui em página inicial, clico no pincel e vou aplicar a formatação para todas as células. Ó. Agora a gente vai fazer uma fórmula bem similar a essa aqui. O que vai mudar é o sinal, no caso o operador, né? Vou utilizar aqui o operador de maior. Então vamos lá, a mesma lógica, ó, igual, vou fazer um teste lógico, onde eu vou verificar o que? Eu vou verificar se o meu tempo médio, se ele é maior do que a minha meta. Se essa condição for verdadeira, eu quero que você retorne a eficiência. Caso não, eu quero que você deixe aspas duplas, ou seja, eu quero que você deixe vazio. E fecho aqui o parênteses. A dar um Enter, repare que retornou aqui o percentual. Mais uma vez a gente vai aplicar aqui a formatação, ó. Vou pegar dessa célula, para inicial, vou clicar aqui no pincel e vou aplicar para todas essas células desse intervalo. E agora eu posso simplesmente arrastar a nossa fórmula. Vou arrastar. Repare que ele fez aqui o cálculo para gente, até que aparentemente perfeito. Agora sim, ó. Aqui ele está me dizendo que eu fui eficiente 30% e aqui ele está me dizendo que eu fui ineficiente menos 52%. Até aí, ok. O que eu vou fazer aqui, ó? A diferença de tempo. Como é que eu vou calcular aqui a diferença de tempo? Igual, vou pegar aqui o meu tempo médio e vou subtrair por quem? Vou subtrair pela minha meta. E dá o Enter, repara, ó, retornou aqui 7 minutos e 44. O que isso quer dizer? Que eu trabalhei acima da minha meta, 7 minutos e 44 segundos. Vamos arrastar aqui a fórmula. Repare que ela calculou até aonde tinha valores, ó, negativos, né? Pelo que eu estou vendo. Quando chegou aqui numa média que eu trabalhei abaixo da minha meta, ele retornou aqui um valor que o Excel não reconheceu e as demais células ficaram nesse formato de hashtag valor. Então vamos fazer aqui um ajuste. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Eu vou utilizar aqui um teste lógico, ó. Se é o quê? Se essa célula aqui, se ela for diferente, ó, de aspas duplas, ou seja, se ela for diferente de vazio. Se ela for diferente de vazio, eu quero que você faça esse cálculo aqui para mim. Se não, ponto e vírgula, eu quero que você deixe vazio o conteúdo da célula. Fecho parênteses e dou um Enter. Agora eu vou arrastar novamente a nossa fórmula. Repare que foi ajustado.
Ou seja, aonde tem aqui valor, ele faz o cálculo. Aonde não tem, ele deixa vazio. Então é isso que a gente falou para o Excel. E agora, vamos fazer algo semelhante aqui também na coluna W. Só que eu vou fazer aqui a inversão. Ao invés de eu pegar o meu tempo médio e subtrair pela minha meta, eu vou fazer o inverso. Porque aqui eu quero retornar tempos que eu trabalhei menor ou igual à minha meta. Então, eu vou pegar a primeira meta e vou subtrair pelo meu tempo médio. Vou dar um Enter. Observe que ele já deu um erro. E aí, ao arrastar aqui a fórmula, ele vai trazer apenas o cálculo correto para a única célula que está positiva. Então, para a gente driblar essa situação, normalmente a gente vai fazer um teste lógico. Como é que eu faço? Vou passar aqui a fórmula C. Se é o quê? Eu vou comparar se essa célula aqui, ó. Se essa célula for diferente de aspas duplas. Se for diferente, você faz esse cálculo para a gente, ó. Você pega a minha meta e subtrai pelo meu tempo médio. Se não, eu quero que você deixe vazio o conteúdo da minha célula. E dou um Enter. Repara, deixou vazio porque está vazio essa célula. Ao arrastarmos aqui a fórmula, repare que fez o cálculo exatamente como pretendíamos. Um detalhe interessante, ó. Esse intervalo já estava formatado no formato de hora e acima de 24 horas. Caso você não tenha assistido o vídeo passado, rapidamente, ó, basta selecionar o intervalo, clique o botão direito sobre ele, veio na opção formatar células. Observe que eu estou aqui, ó, na opção hora e nesse padrão aqui, que é o padrão que o Excel interpreta que eu quero que retorne acima de 24 horas. Ó. E dou OK. Então assim vai ficar nesse formato como você está vendo agora. Então está pronta aqui a nossa extração. Ó. Agora a gente vai aplicar isso no gráfico. Como é que a gente vai fazer aqui? Agora tem, obviamente, um segredinho. Por quê? Ó? Então primeiro eu vou passar aqui os percentuais negativos. Eu quero que eles fiquem aqui abaixo aqui dos meus valores. Ó. Então eu seleciono o gráfico, ou na opção selecionar dados, clico em adicionar. Eu vou estar aqui um texto, ó, percentual da diferença. Então aqui eu vou mostrar apenas os números negativos sobre os tempos médios que eu ultrapassei a minha meta. Aqui eu tenho que apagar esse valor que vem pré-definido, o Excel não está deixando, então eu vou clicar primeiro na setinha. E o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui os percentuais. Agora provavelmente ele vai deixar, ó, vou apagar, e agora sim eu vou selecionar apenas os percentuais. Clico nessa setinha. Observe que o Excel aqui desconfigurou os nossos gráficos. Eu vou dar aqui um OK e dar aqui um OK novamente. Deixa eu só verificar se ele vai entender o que eu quero fazer. Se não, a gente refaz. Se eu selecionar essa linha e clicar na opção alterar tipo de gráfico da série, deixa eu verificar aqui e vou mudar de linha empilhada. Lembre-se, o Excel está me mostrando aqui, ó, as minhas barras de acordo com a cor. Embora eu não esteja vendo as demais, ó, elas estão até aqui, ó, meio que oculta. Ele está me mostrando aqui as cores. Então, se eu selecionar aqui, ó, a roxa, que é a que eu acabei de inserir juntamente com você, eu vou mudar ela para esse formato de linha. Se eu clicar na setinha, observe que está me mostrando aqui o formato que vai ficar. Não é assim que eu quero essa linha sobre as barras. Eu vou desmarcar. E vou dar aqui um OK. Então, dessa forma aqui você viu que o Excel não está deixando eu deixar essas linhas com valores sobre as minhas barras. Então, o que a gente vai fazer de diferente? Ó? Eu vou clicar novamente sobre o gráfico, selecionar dados. Vamos fazer uma exclusão. Ou eu posso aqui editar essas informações. Então, vamos editar. Eu vou clicar no editar. Ao invés de eu utilizar esse intervalo que tem os percentuais, olha a sacada. Eu vou selecionar o intervalo com o tempo médio que está acima da minha média, ó, da minha meta. Observe, ó, agora sim, ó, observe que agora a minha linha, ó, ficou sobre as barras. Por quê? Agora eu estou pegando, ó, horas. Antes eu estava pegando percentuais, por isso que o Excel não estava conseguindo colocar a barrinha, a linha sobre as barras. Tá entendendo a lógica? Então eu vou dar aqui o OK e posso dar aqui o OK. Vou clicar sobre as linhas. Ele vai aparecer essa setinha, né? Ó.
E eu posso clicar aqui e adicionar rótulos. E aí ele está me mostrando o que? Está me mostrando horas. Obviamente eu não quero ver horas, eu quero ver percentuais. Então como é que a gente faz aqui? Ó? Eu vou selecionar aqui, clicando em uma das caixinhas, ele vai selecionar todas. Clico novamente com o botão direito agora e venho na opção formatar rótulo de dados. Observe ó, que nessa última guia ele já vem para cá, ele me dá aqui ó, valor a parte das células, nome da série, nome da categoria. Por padrão está marcado o valor, que são esses valores que estamos vendo aqui, e mostrar linhas de preenchimento. Eu vou marcar essa opção aqui, ó, valor a parte das células. O que isso quer dizer? Que eu posso dizer para o Excel quais valores eu quero que ele apresente, ele exiba aqui sobre as barras. Então é exatamente o que eu vou fazer. Ó. Vou marcar essa opção, vai me aparecer essa caixinha, e agora eu posso assinar os percentuais. Ó. Repare, ó. Deixa eu dar aqui um OK. E agora sim, ó, não sei se você consegue perceber, ó, ficou o percentual juntamente com a hora. Obviamente não é isso que eu quero. Eu quero apenas o percentual. Então eu posso desmarcar agora o valor. Detalhe, não inverta isso, tá? Se você desmarcar o valor e tentar trazer o percentual antes, ele não vai aceitar. Então primeiro você traz o valor que você quer. Depois que exibir os dois valores, aí você desmarca o valor que está pré-definido aqui, ó. Vou desmarcar e agora sim, ó, ficou os percentuais. E para que eu possa posicioná-los, aí tem aqui abaixo, ó, posição do rótulo. Ó. Tem no centro, repara, ó, ficou sobre a minha barra. Até aqui eu achei que já fica interessante. À esquerda, à direita, acima, abaixo. Então aqui, ó, o abaixo, ele está aqui nesses valores que estão com o excessivo, né? A barrinha vermelha maior, ficou bem interessante. Ó. Já esse ficou um pouquinho abaixo. Ó. E aí é gosto pessoal de cada um, tá? Se eu deixar aqui no centro, observe como é que fica, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no centro, beleza? Então eu posso fechar. Aliás, antes de eu fechar, vamos tirar essa linha, ó. Para eu remover essa linha, é bem simples. Eu posso clicar na linha. E observe que agora eu vou configurar a linha. Ó. Então já removeu aqui ó, algumas propriedades. Agora eu vou clicar no balde de tinta. E aqui está a opção, ó, sem linha. Ó. E pronto. Ó. Vai ficar apenas, vou clicar fora. Vai ficar apenas o percentual. Observe. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou clicar no negrito. Obviamente eu poderia pintar. Eu posso aumentar aqui a fonte, ó, como queira. Então daqui os meus percentuais. Ó, observe. Ó. Aparentemente não ficou tão interessante dessa forma aqui, ó. Então eu vou voltar e vou deixar aqui, deixa eu colocar aqui abaixo, vou deixar abaixo, ó, porque ele fica dentro da barrinha vermelha ou dentro da barrinha verde, aí já fica mais visível na minha opinião. Observe, ó. Esse aqui, obviamente, se você quiser, você pode simplesmente clicar individualmente só nele, clica uma vez, seleciona todos, clica uma segunda vez, seleciona apenas individualmente. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Ó. Não se preocupe quando você lançar mais dados, esse aqui não vai mudar de posição. Então, tá feito aqui o meu percentual. Então, eu estou querendo mostrar ao meu gestor ó, que esse cara aqui, ó, essa parte em vermelho, ó, ele representa menos 52%. E agora, para que eu possa representar aqui quanto isso daqui é em horas. Como é que eu vou mostrar? É a mesma lógica. Ó. Vou clicar sobre o gráfico, vou na opção selecionar dados, vou clicar em adicionar. Eu não vou fazer de novo para dar erro e depois ajustar com você. Já vamos diretamente no que queremos fazer. Então, detalhe, eu esqueci de colocar o percentual positivo, né? Então vamos primeiro fazer o percentual positivo. Ó. Então eu vou colocar aqui igual percentual positivo, só para mim saber que valor é esse. Aí a mesma situação. Não está deixando eu apagar. Deixou? Então beleza. Já deixou. Então eu vou selecionar aqui todo o intervalo. Agora eu quero colocar o percentual sobre a minha barrinha. Como vimos, eu não posso fazer dessa forma, né? Pegando diretamente o percentual. Então deixa eu apagar isso daqui. Então eu vou pegar o meu tempo médio. E depois a gente puxa só o percentual para o rótulo. Então ó, selecionei o tempo médio. Clico na setinha. E tá lá, ó. Já tá aqui a barrinha, ó, sobre ela. Agora ficou bem fácil, ó. Dou um OK. Dou um OK novamente. Aqui eu clico onde eu quero, ó, em qualquer uma das barrinhas.
clico no botão direito, venho na opção adicionar rota de dados, vai me mostrar horas, né? Como só tem horas em uma célula, só mostrou aqui, ó. Então eu clico sobre ela, observe que já expandiu aqui, ó. Então eu vou nessas barrinhas, vou dar a opção de rótulo, valor a parte das células, e agora sim eu vou selecionar esse intervalo, ó. Dou um OK. Novamente eu vou desmarcar aqui o valor, vai ficar apenas o percentual. Agora a gente vai configurar, ó. Eu quero acima? Não. Eu quero abaixo? Abaixo ficou interessante, ó. Eu quero no centro? Também ficou interessante, ó. Então aí já é gosto pessoal. Eu vou deixar ele aqui abaixo. Eu posso vir aqui, aplicar um negrito, posso aumentar a fonte. E para remover a linha, basta eu clicar nela. Cliquei na linha, já veio para as configurações da linha, clico no balde de tinta. Vou desmarcar aqui, ó, sem linha. E pronto, ó, já ficou aqui, ó, 30%. Ou seja, eu fui eficiente aqui 30%. Tá entendendo a lógica? Agora, vamos exibir a diferença de horas. Então, o processo é muito similar ao que fizemos para os percentuais. Vou clicar sobre o gráfico, vou na opção selecionar dados, clico em adicionar, e muita atenção aqui, ó. Eu vou selecionar esse cabeçalho aqui, só para representar o nome aqui da minha série. Aqui na setinha, eu vou apagar esse valor pré-definido. Ao invés de eu selecionar essa informação aqui, ele vai distorcer o gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cara aqui, ó, o tempo. E posso clicar na setinha. Observe como é que ficou a nossa linha, ó. Exatamente onde eu gostaria, ó, em cima da barra, ó. Porque esse tempo ele é referente a essa barrinha vermelha. Então por isso que eu estou selecionando esse cara aqui, ó, tempo médio. Dou um OK e dou um OK novamente. O que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a área do nosso gráfico. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou clicar sobre a linha, vou adicionar rótulo de dados. Então aqui eu já consigo ver aqui o tempo, que está exibindo esse tempo, mas eu quero a diferença de tempo. Então vou clicar sobre o rótulo, formatar rótulo de dados. Aqui a gente vai fazer aquela jogada, vou clicar em valor a parte das células. Vou poder selecionar agora o intervalo qual eu quero. Eu vou selecionar até o intervalo 16. Então, OK. Agora vai aparecer tanto o meu tempo médio como a diferença. Eu não quero o tempo médio, então eu vou desmarcar. Vai trazer apenas a diferença. Ainda não está na posição correta. Então vamos trabalhar agora aqui com essa formatação. Se eu deixar aqui no centro. Se eu deixar à esquerda. Aqui à direita, acima e abaixo. Observe como é que ficou abaixo, ó. Pronto, abaixo ficou bem mais interessante, ó. Eu vou dar aqui um negrito. Então, com a selecionado o rótulo, clico aqui em negrito. Posso aumentar a fonte. E o que eu vou fazer mais? Vamos remover essa linha, ó. Clico sobre a linha. Venho aqui no balde de tinta, sem linha. Observe, ó. Deixa eu clicar fora. Vamos aumentar logo o espaçamento desse gráfico, né? Até para que esse valor fique dentro do gráfico, ó. Eu vou clicar em qualquer uma das barras, ó. Observe que selecionou aqui essa área. Aqui eu tenho, ó, largura do espaçamento. O que é isso aqui, ó? 219%. É a diferença entre uma barra e outra, ó, esse espaçamento. Então eu vou deixar com o valor aqui de 75%. É um valor que eu acho que vai ficar interessante, ó. Você pode também deixar ele, ó, por exemplo, ó, deixar ele com 0. Observe como é que ficaria, ó. Aí já é gosto pessoal. 50%. Observe, ó. Eu vou deixar ele com o valor de 75%. Só para que os valores aqui, ó, fiquem dentro da barra, ó. E caso eu queira também mostrar aqui a diferença em tempo que eu fui positivo, né? Aí é a mesma situação. Seleciono o gráfico, vou na opção selecionar dados, clico em adicionar, vou clicar aqui, ó, no cabeçalho, só para eu ter aqui o nome da série. Vou clicar aqui na setinha, não está deixando eu apagar, então vamos selecionar aqui o meu tempo. Vou pegar até o intervalo 16. Clico na setinha. A fórmula contém um erro. Perfeito. Contém um erro por causa daquele um mais, né? Então deixa eu apagar isso aqui. Novamente, ó, vou selecionar o intervalo.
deu erro porque ele estava com aquele valor pré-definido juntamente com o intervalo selecionado. Posso dar aqui o OK, ele já está me mostrando onde vai ficar o valor, ó, quando eu colocar o rótulo. Então OK, clico aqui, veio na opção adicionar rota de dados, já está me mostrando aqui, ó. Então vamos aqui nas barrinhas, opção de rótulo, valor a parte das células, e aí eu vou pegar aqui a diferença, né? Vou pegar aqui até o intervalo 16. Então OK, vai me mostrar os dois valores. Eu não quero o tempo médio, quero apenas a diferença. Tá aqui ela. Então agora a gente pode aqui formatar, ó, centro, tá aqui no centro, ó. Se eu deixar à esquerda, à direita, acima ou abaixo. Abaixo ficou em cima do percentual de 30, né? A não ser que você arraste manual. Então eu vou deixar aqui, vejamos, no centro. E aí vamos selecionar a linha. Vou no balde de tinta, vou tirar aqui a linha, ó. Então tá aqui o meu tempo. Lembrando que eu posso fazer isso aqui, não é problema, ó. Se eu quero mostrar, que eu quero dar destaque a alguma coisa, eu posso fazer arrastar, se for o caso, ó, para mostrar que a diferença foi em 4 minutos e 29. Ou seja, se eu tenho uma meta de 15 minutos, trabalhei 10 minutos e 31, a diferença de 10 e 31 para 15, eu fui 30% mais eficiente. Então, quanto isso representou em tempo? 4 minutos e 29. Então, eu posso colocar aqui acima mesmo e trazer o percentual aqui para baixo. A ideia aqui, obviamente, é só representar o valor para que o seu gestor possa ter os números sem precisar ficar te consultando. A ideia é essa, que ele tenha os números fáceis. Você poderia ter deixado aqui tanto a hora junto com o percentual, aí já é gosto pessoal de cada um, mas aqui é só passar uma ideia, tá? E aí você aplica no seu projeto como você achar melhor. Então tá aqui, ó, feito o nosso projeto. Então aqui a gente consegue, ó, mostrar que de janeiro a abril eu trabalhei acima da minha meta, ó. Aqui a linha da meta, ó, repara, ó, que essas barrinhas ultrapassaram a meta. Esse tom em verde eu quero mostrar até onde é a minha meta, em vermelho o excedente, ó. Essa foi a nossa ideia desse projeto. Aqui mostra que eu trabalhei 7 minutos e 44 acima da minha meta, que é de 15. Isso é equivalente a 52%. O gestor gosta de percentual, adora números, então ele adora percentuais. E claro, é bom também mostrar a diferença em tempo. Então aqui eu estou mostrando que eu trabalhei 52% acima da minha meta, que é equivalente a 7 minutos e 44. E a minha média no mês foi de 22 minutos e 44. A leitura é essa. Isso daqui, se você colocar em cartões acima do gráfico, vai ficar muito interessante. Então comenta aí se você quer que a gente faça toda a planilha completinha em um vídeo aí que a gente faça com os painéis bem bonitinho. Então comenta aí para mim, é muito importante a sua opinião e o seu like para eu entender que você quer que eu faça um outro vídeo criando os painéis. Então tá bem interessante, ó. Aqui eu estou mostrando, ó, que fomos efetivamente 30%, aonde o tempo médio foi de 10 minutos e 31, a minha diferença de tempo foi de 4 minutos e 29. Se você achar que essa informação aqui para cá já é indiferente, você pode apagar, você pode deixar junto com o percentual ou muda de posição, não sei. Eu queria só passar um conceito para você e ver, e você decidir onde é que você aplica no seu projeto. Então, era isso que eu tinha para lhe apresentar no vídeo de hoje. Eu espero que você possa deixar o seu gostei. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. Faça como esse novo inscrito que acabou de se inscrever. Se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita.